Você já amou alguém que não te escolheu de volta? Já se entregou, deu tudo de si, acreditou naquela conexão e mesmo assim acabou sozinho, com o coração em pedaços? Ou talvez você esteja num relacionamento hoje, mas sente que está perdendo a si mesmo para manter o outro por perto. O amor, por mais lindo que seja, também pode machucar. E quando a gente se vê nesse lugar de dor, insegurança ou dependência, parece que o mundo desaba. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia capaz de te fortalecer por dentro, te devolver o eixo e te ensinar a amar sem se perder? Sim, estamos falando do estoicismo. E nesse vídeo você vai entender como essa filosofia milenar pode salvar o seu coração sem te transformar numa pedra de gelo. O estoicismo nasceu numa Grécia barulhenta, caótica, cheia de guerras e mudanças, ou seja, não muito diferente do mundo atual. E ele chegou trazendo uma proposta radical. A felicidade não vem do que acontece fora de você, mas sim de como você reage a isso. E isso vale para o amor também, porque a grande ilusão do coração humano é acreditar que a outra pessoa é responsável pela nossa paz, pela nossa alegria, pelo nosso valor. Só que os estoicos vão te dizer: não coloque o que é mais precioso em algo que você não controla. E cá entre nós, você não controla o coração do outro, nem o amor, nem o desejo, nem a reciprocidade. Mas você pode controlar o seu. O estoico não é frio. Ele sente, ele ama, ele se importa, mas ele se recusa a ser escravo de algo fora de si. E quando o assunto é relacionamento amoroso, isso é libertador. Porque o estoicismo não vai te ensinar a não amar, vai te ensinar a amar melhor. Sem apego, sem possessividade, sem drama. Vai te mostrar que o verdadeiro amor começa quando você não precisa que o outro te complete, mas sim que te transborde. E isso só acontece quando você já está cheio de si. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, dizia que devemos lembrar quem somos quando nos relacionamos com os outros. Isso significa que o amor nunca deve nos fazer esquecer da nossa dignidade, dos nossos limites, da nossa essência. Quantas vezes você já se anulou para manter alguém por perto? Já ignorou seus valores, tolerou desrespeito, se diminuiu, se escondeu? Tudo em nome do amor? Isso não é amor, é apego, é medo. E o estoicismo entra aqui como um espelho. Ele te convida a olhar para si e se perguntar: eu estou me tornando alguém melhor dentro dessa relação? Ou estou me afastando de mim? Os estoicos dividiam a vida em duas partes: o que depende de mim e o que não depende. No amor, isso é ouro puro. Porque você pode se dedicar, cuidar, amar com sinceridade, mas você não pode controlar se o outro vai retribuir, vai ser leal, vai permanecer. E quando você entende isso, uma chave vira dentro de você. A dor pode vir, mas o sofrimento eterno, não. Porque o estoico não se agarra ao que escapa. Ele honra o que sente, mas não se define por quem fica ou vai. Ele aprende a se amar acima da necessidade de ser amado. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e você encontrará força. E o que é o fim de um relacionamento, se não um evento externo? O outro decidiu partir, ou te traiu, ou não sentia mais o mesmo. Doeu, claro, mas isso está fora do seu controle. O que está dentro do seu poder é: como você lida com isso? Vai se destruir, se culpar, se arrastar, ou vai levantar, respirar fundo e escolher honrar a si mesmo? O estoicismo não ensina a se vingar, a ser indiferente ou arrogante. Pelo contrário,
Ele ensina a ter compaixão sem se submeter, a amar sem depender, a sentir sem se aprisionar. Isso vale tanto para quem está solteiro quanto para quem está casado. Num relacionamento saudável, o estoicismo te lembra que o outro é um ser humano, não uma extensão do seu ego. Você não tem posse sobre ele. E o amor só cresce quando é livre, consciente, verdadeiro. O estoico valoriza a conexão, mas nunca mais do que a própria integridade. E olha que curioso, os estoicos praticavam um exercício chamado premeditatio malorum, que significa premeditação dos males. Eles imaginavam todos os dias que poderiam perder tudo, inclusive as pessoas que amavam. Não por morbidez, mas para se prepararem emocionalmente. Isso os tornava mais gratos, mais presentes, menos apegados. Eles sabiam que tudo é transitório. E quando você aceita a impermanência, você aprende a amar o outro não como se fosse seu, mas como um presente. Um presente que pode ir embora, mas que você agradece por ter vivido. E agora, vamos falar de um ponto delicado: os términos. O fim de uma relação costuma nos arrastar para um buraco escuro, cheio de saudade, culpa, raiva, confusão. Mas os estoicos diriam: você está sofrendo pelo que aconteceu ou pela história que está contando a si mesmo. Porque muitas vezes o que dói não é o fim em si, mas a narrativa que criamos. Nunca mais vou amar. Não sou o suficiente. Fui usado. Perdi tempo. Essas frases são facas. E você escolhe se segura ou se solta. O estoico troca o drama pela clareza. Ele pergunta: o que posso aprender com isso? Como posso crescer a partir disso? E aí, o que era fim vira recomeço. Quer algo ainda mais poderoso? Os estoicos acreditavam na virtude como o bem supremo. E no amor, isso significa amar com ética, com presença, com autenticidade. Amar com verdade, mas sem se sabotar, sem se ausentar de si, sem virar escravo do sentimento. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim ir embora, se for necessário. Você pode perdoar, mas não continuar. Você pode sentir saudade, mas escolher a paz. O amor maduro é aquele que respeita, mas também sabe dizer não. E isso é profundamente estoico. E para você que está num relacionamento agora, aqui vão alguns princípios estoicos para fortalecer o amor sem perder a si mesmo. 1. Aceite o outro como ele é, não como você gostaria que fosse. Sêneca dizia: aceite tudo o que a vida trouxer com simplicidade e coragem. O mesmo vale para pessoas. Pare de tentar moldar o outro. Você não está num projeto de reforma, está numa relação. Amar alguém é aceitar que ele é imperfeito, mutável, humano. Se não consegue aceitar, talvez não esteja amando de verdade. 2. Seja responsável apenas pela sua parte. Você pode amar, ser fiel, se esforçar, mas não pode garantir o comportamento do outro. O estoico cuida da própria mente, das próprias ações. O que o outro faz diz respeito a ele. Não leve tudo para o lado pessoal. 3. Pratique a presença. O amor só acontece no agora. Não no passado idealizado, nem no futuro ansioso. Esteja por inteiro. Ouça de verdade. Olhe nos olhos. Toque com alma. O estoico valoriza o presente porque sabe que ele é tudo o que temos. 4. Solte o que não te serve. Às vezes, amar também é deixar ir. Não por frieza, mas por sabedoria. O estoico não se prende ao que já morreu. Ele sente, honra e segue. Porque a vida continua. E quem está vivo não merece viver preso no luto de uma relação que já acabou. E se você estiver solteiro, o estoicismo é ainda mais importante. Porque ele te ensina a não colocar sua felicidade
na espera de alguém. Você não precisa de um relacionamento para ser completo. Você já é inteiro. E quando você se ama com profundidade, você atrai amores que não te diminuem, que não te salvam, mas que caminham ao seu lado em respeito, em liberdade, em verdade. O amor é lindo, mas ele nunca deve custar sua paz. O estoicismo te devolve para si mesmo, te coloca no centro da sua vida. E a partir desse lugar, você pode amar de verdade, sem medo de perder, sem medo de se perder, porque você aprendeu a se encontrar. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal Despertar Espiritual, ativa o sininho e deixa um comentário dizendo: eu escolho amar sem me perder. Porque o mundo precisa de mais gente forte, sensível e desperta. O amor não é prisão, é caminho. E o estoicismo é a bússola